Mais uma vez, a presença de Arnaldo Neto, Aloysio Abreu Barbosa e Aristides Sofiati. Você não usa mais o Neto? Não, mas é uma confusão de família, né, que a gente teve que combinar os nomes. Porque quando eu nasci, meu pai me batizou com o nome do meu avô. E o nome dele também, Aristides Arthur Sofiati, meu avô. Aristides Arthur Sofiati Júnior, meu pai. Aristides Arthur Sofiati Neto, eu. E quando meu irmão nasceu, ele botou Aristides Augusto Gonçalves Sofiati e levou o nome da minha mãe porque não era o nome do meu avô. Então, isso foi uma confusão muito grande. Eu já respondi, já fui chamado a responder processo por conta de meu irmão. E ele já ganhou dinheiro. Ele já foi um prêmio que eu recebi em dinheiro, ele que ganhou. Então a gente combinou, olha, você é Augusto e eu sou Arthur. Pronto. Parece um outro campista famoso aqui, Alair Ferreira, né? Alair Ferreira Filho, que botou o nome dos dois filhos, homens dele, Alair Ferreira Filho. Primeiro e segundo. Aí é ótimo. Não, Segundinho. A gente brinca, o Sofiati também é um cinéfilo, faz crítica de cinema até hoje na Folha da Manhã. A gente vendo juntos, eu acho que X-Men, uma daquelas X-Men, né, falando que ele e Tata seriam, ele era o Xavier e o Tata Magneto. Pois é, verdade. Essa relação. Mas muito confuso, realmente. Foi uma figura bem usada, bem sacada. Sofiati, o país sempre que passa por mudanças, historicamente parece estar ligado aí ao movimento militar. Você tem 1889, quando a República nasce, você vem depois tem o Estado Novo de Getúlio, que é uma ditadura também, né? Embora algumas pessoas digam que alguns historiadores defendem que não tenha sido uma ditadura. Depois você tem 64, e agora a gente vive aí um período longo de democracia. Desde 85, você tem alternância de poder, e a gente continua com a eleição até hoje. Por outro lado, tem muita gente que acredita que o atual presidente Bolsonaro tenha sido uma representação de um saudosismo de quem era adepto ao regime militar de 64 a 85. Você acredita que realmente é isso, que o Bolsonaro pode sinalizar um retorno dos militares ao poder, mesmo que seja pela escolha dos civis? Eu acho bem difícil, porque nem os militares estão dando esse apoio a ele. Eu acho que o grupo de militares que está assessorando o Bolsonaro como ministros, eu acho que são mais ponderados do que o próprio Bolsonaro, né? E eu sei que o Bolsonaro não tem bom prestígio nas Forças Armadas, pela história curta que ele teve lá dentro, né? E, por outro lado, ele constituiu um grupo ministerial muito heterogêneo. Generais mais ponderados de um lado, um grupo mais ideológico do outro, que é representado tanto pela ministra das Relações Exteriores, o ministro da Educação, e mais um grupo ainda, né, de civis que querem negociar, querem dialogar, que tem uma prática constitucional, uma prática congressual, que ele mesmo deveria ter pelo fato de ter exercido tantos mandatos na Câmara e saber como é que funciona o sistema. Mas parece que ele, no momento que assume, está querendo impor uma linha que parece muito sustentável a longo prazo, durante esses 4 anos. E parece que, eu não sei como é que é o futuro disso, difícil prever, mas eu acho que ele tem que se enquadrar. E tem outra coisa também que mina muito políticos de uma maneira geral, com seus familiares, né? Essa história de você não conseguir controlar. Isso já aconteceu nos Estados Unidos com o Jimmy Carter, que tinha um irmão que era que o americano chama um embarrassment, e deixava ele envergonhado. O Clinton tem um irmão também que era um problema muito sério. O próprio presidente Bush, o pai, quando o George Bush, o filho, que depois foi presidente, era mais jovem também, 1000 problemas, as filhas, olha, isso aí. A agora, família do Vargas, poxa. E agora com as redes sociais isso fica potencializado. Muito evidente, potencializado porque as discussões se dão muito assim, entre eles,
e através dessas redes sociais, e isso vaza, né, e causa mais ruído do que o silêncio necessário para se governar bem. Eu acho que o Bolsonaro já começou a fazer muita bobagem logo no início, e ele mesmo tem uma vocação golpista. Só que ele governaria bem num sistema centralizado, em que não houvesse alguma coisa que o impedisse de governar. Mas ele tem que governar, por enquanto, dentro das regras constitucionais. As regras existem e tem que ser. E aí tem que negociar, tem que ter uma moderação quanto a isso, tem que ter mais jogo de cintura. Tem que ter assim, uma espécie de Tancredo Neves, né, que sabia muito bem, conhecia bem os meandros, conhecia bem o sistema e sabia como caminhar no sistema. O Bolsonaro não está sabendo. Está fazendo muita bobagem. Ele não tem esse jogo de cintura, não. Sofia, o Arnaldo me roubou, mas deve estar participando menos, mas quando fui participar bem, me roubou uma pergunta, que é esses interregnos entre militares e civis na história brasileira. Que, via de regra, você tem 2 golpes militares no Brasil. A Proclamação da República e 64. O Estado Novo, que você se referiu, Arnaldo, com muita propriedade, realmente fruto de um movimento militar, mas de baixas patentes, que eram tenentes, capitães, e que só chegaram ao poder como civil, que foi Getúlio Vargas, né? Eles não levaram o militar ao poder. Eles realmente deram uma chacoalhada grande no Brasil, na velha República, né? E saiu com o Estado Novo. Mas hoje, os militares, na sua visão, não seriam... Eu escrevi sobre isso. Esse governo Bolsonaro, ele me parece multifacetado. São 7 núcleos. É o núcleo familiar, que é ele e os filhos. É o núcleo que ele falou agora, Tereza Cristina, que é do agronegócio, talvez seja a ministra mais sólida desse governo. E se vier outro, não cai. É a bancada ruralista. A bancada evangélica. Mas a evangélica eu boto junto com a fundamentalista, que o Olavete e o evangélico. Certo. Aí tem a Damares, a Ernesto Araújo, o Vélez, da educação. A bancada do Moro, que é ele só, da justiça e da segurança. Os militares. Quais são as outras 2 bancadas? Da bala. Não, mas eu falo no governo, na repartição do governo. Eu vou escrever esse artigo, mas enfim, você tem 5 aí, são 7. Agora, a parte de equilíbrio são os militares. Você tem o Santos Cruz, você tem o Heleno, o Vilas Boas, que foi comandante das Forças Armadas, ele voltou, hoje é assessor do Heleno, está muito prejudicado por um problema físico, degenerativo. O Santos Cruz deu um chega para lá no Olavo de Carvalho. Muito forte. Você é um desequilibrado, não sei o quê. Quer dizer, é um pessoal, e há que se dizer, o Santos Cruz e o Heleno são, assim, militares de currículo brilhante, né? Exatamente. Nas intervenções, não só do Haiti, como o Santos Cruz no Congo. Foram buscar ele já na reserva para chefiar a primeira missão da história da ONU, não só reativa, como ativa, de ir em contra os focos de guerrilha no Congo, que é um problema desde os belgas, né? Desde depois foi Zaire, desde a época que o Mohamed Ali lutou lá em 74. Tem um general que está comandando as tropas da ONU no Congo atualmente. Mas o Santos Cruz foi lá chamado pela ONU. Quer dizer, você acha que, por incrível que pareça, os militares hoje são um ponto de equilíbrio desse governo, Bolsonaro? Acho. Eu acho que isso acontece exatamente porque o Bolsonaro puxa para a direita, né? Então, os militares estão tentando puxar para o centro. Estão tendo uma postura mais realista a respeito da política no Brasil. E o Bolsonaro é muito marcado por essa ideologia, é muito marcado pela influência do Olavo de Carvalho. Então, eu acho que os militares estão ocupando um papel que a gente não esperava que eles ocupassem. A gente esperava que eles, sendo nomeados ministros, puxassem também para uma linha golpista. Interessante, Aloysio e Arnaldo. O Santos Cruz, que você se referiu, ele deu uma entrevista a Miriam Leitão e a entrevista foi espetacular, foi brilhante. E vai dar uma hoje às 11h30 ao Roberto Dávila. Porque a Miriam Leitão, ela pega pesado, ela entra para... E no final, ela mesma disse, eu fiquei encantada com a inteligência
e com um equilíbrio, porque ele tinha aquela fisionomia, fizeram uns memes, né, dele sorrir, que ele não sorri. Ele não sorri. Mas ele foi de uma simpatia, de uma gentileza com ela que quebrou um pouco, eu acho que o lado rude da Miriam Leitão. É o ministro da Secretaria de Governo, né? O Santos Cruz tem uma história de vida interessante, que ele é órfão de pai e de mãe muito novo, assim, criança, órfão. E ele fala, meus pais deixaram para mim o dinheiro para comprar uma vitrola, mas deixaram uma grande biblioteca. Estudou escola pública, sempre foi assim, melhor aluno da turma, foi escola militar muito novo e, assim, o currículo dele é realmente, independente da área, é um currículo assim, de excelência, né? Por exemplo, agora com as comemorações do golpe militar, quem chamou Bolsonaro para dizer, Bolsonaro vai devagar com o Andor, foram justamente o Aliano Santos Cruz, dois generais, né? Uhum. E os dois, o Heleno chegou a ser instrutor de Bolsonaro, e o Santos Cruz foi contemporâneo dele como Mourão, contemporâneo de Aman. Eles estudaram lá ao mesmo tempo. Pegaram armas diferentes, né, mas estudaram lá ao mesmo tempo. Sofiati, essa coisa do Mourão, você acha que o Mourão claramente está se colocando como um contraponto ponderado de Bolsonaro? Você acha, por exemplo, se a reforma da Previdência não passar, você acha que a possibilidade desse desgaste do Poder Executivo com o Legislativo, Fernando Henrique já falou que presidente que briga com o Congresso acaba impeachmentado, você acha que a possibilidade dos militares ascenderem com o Mourão, como é que você vê isso? Não, ascender em que sentido? Ascender no sentido de... De haver um impeachment e Mourão assumir... Sim. Bom, eu acho que pode acontecer, sim. Pode acontecer. E eu acho que o Brasil estaria em mãos melhores... Mais equilibradas. Mais equilibradas com o Mourão do que com o Bolsonaro. Porque eu acho que o Mourão não tem esses arroubos assim, de posicionamentos ideológicos. Ele, quer dizer, como mas já militar, disse que heróis matam, né? Sim. Como militar, eu acho que sim, mas eu acho que não externa isso e não levaria na prática qualquer postura mais intransigente, mais radical adiante. Eu acho que ele saberia trabalhar melhor com o Congresso, não digo excelentemente com o Congresso, mas bem melhor do que o Bolsonaro. Você diria, Aristides, que hoje os militares, os generais de hoje, são muito mais evoluídos e esclarecidos, e inteligentes e conscientes dos limites até onde eles podem ir? Acho que são, sim. Acho que são. Do que em 64, eu acho claro. que o contexto é outro. Isso ajuda bastante também. Nós não temos mais uma Guerra Fria, embora tenha se dito que a Guerra Fria não acabou, porque a Rússia continua ainda se opondo aos Estados Unidos. Mas eu diria que até antes do comunismo existia essa polarização entre Rússia e Estados Unidos. No século XIX, por exemplo, havia essa polarização. Né? Os territórios russos na América foram comprados pelos Estados Unidos, houve ameaça. Alasca, né? O Alasca, por exemplo. Porque é muito mais perto do que se imagina. Né? Sim. Muito mais perto. O homem chegou através do Alasca e Sibéria, né? O homem chegou pela América, né? Bering, foi a primeira invasão russa do continente americano. Pois é, porque a gente só olha o mapa muito bonitinho aqui embaixo, mas esquece daquela... Se olhar pelo outro lado... Né? Exatamente. A gente acha que tem muro, né? Acaba ali. A Terra, por enquanto, continua redonda. Por enquanto. Se bem que existem os... Salvo qualquer demonstração dos terraplanistas. Né? Essa de terraplanista eu prefiro chamar de quadradistas. Ou cubistas, sem citar Pablo Picasso. Bom, faltando 8 horas, 18 minutos, nós vamos encerrando aqui o nosso papo com o nosso convidado de hoje, Aristides Sofiati. Aristides, a palavra é sua, Aloísio, e como dizia assim, o microfone é seu, mas por favor, não tira daí não. Tá certo. Posso levar para casa, não? Pois né? é. Deixa ele aqui. Faço uso dele. Olha, o velho que vai falar que você é canibal, está levando o microfone para casa. Olha, eu só tenho a agradecer o convite formulado pelo grupo, por vocês, que estão aqui, na verdade, que são os representantes do grupo,
de estar participando desse programa, de estar aqui como sendo um dos primeiros a serem entrevistados por vocês três, que foi assim, um prazer muito grande. Eu gostaria de ter assim, mais consistência para falar melhor sobre todos esses assuntos que vocês levantaram aqui. Mas eu acho que deu para a gente conversar bem, foi muito agradável essa conversa. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, e eu me lembro que logo quando nós fizemos aqui um piloto, a primeira coisa que a Luísa falou assim, olha, tirando Dona Diva, o primeiro convidado nosso, oficialmente, na partir da segunda-feira, é Aristides, porque ele está conosco desde 1978 na Folha da Manhã. Eu acho isso uma história, uma história muito importante sua, junto do grupo. Não, e para mim é uma homenagem. Homenagem para o grupo também. É verdade. Arnaldo. Não, na verdade foi uma aula, né? Entrevista a Sofiati, eu falei aqui com você na sexta-feira. Com certeza. A gente quando vem de São João para cá, né? Quando vem no jornalismo de São João para cá, Sofiati é fonte obrigatória quando vai falar de meio ambiente, quando vai falar de história, e não só na Folha, em todos os veículos de comunicação, isso é unânime, né? Tem assuntos que tem que ouvir Sofiati, a autoridade em alguns assuntos. E para mim, particularmente, prazer esse bate-papo aqui hoje. E o grande lado da genialidade, do bom de conversar com você, é que você não é uma pessoa radical, você analisa todos os lados. Segundo o Diva Abreu, melhorou muito com a idade, era mais radical quando novo. Dona Diva disse até já brigou com você. Saiu, viajou, chegou aqui, estava em pé de guerra, vocês a zero. Eu acho que, na verdade, isso tudo aconteceu, porque eu sempre fui democrata, né? Mas isso tudo aconteceu porque, naquele momento, parecia ser necessário assumir posturas mais fortes, né? Hoje, eu acho que não tanto. Tanto pela idade, tanto pela mudança da sociedade, do contexto histórico. Bom, muito obrigado, Aristides. Eu que agradeço. Parabéns por toda essa sua carreira, essa sua vida profissional. Nós vamos a um pequeno intervalo. O Folha no Ar volta daqui a pouquinho, comigo, com a Luísa e com o Arnaldo, para que a gente faça um arremate aí, alguns comentários de tudo que está rolando e que pode rolar ainda esta semana. Olá! Folha FM.